Oi, turma, tudo bem? Agora eu vou começar a explicar as posições relativas entre pontos de circunferência e como fazemos para calcular algebricamente essas posições. Vamos lá. Primeiro, seja um ponto P pertencente a um plano cartesiano ortogonal e uma equação da circunferência, tá? Que tem essa equação reduzida, não é isso, gente? Calculando a distância do ponto P ao centro da circunferência e comparando com a medida do raio, tá? Primeiro modo de fazer. O que eu tenho na realidade? Eu tenho pontos aqui é uma circunferência, onde eu tenho uns pontos que eu chamei de P1, P2 e P3, tá? E aí, no primeiro caso, P1 é interior da circunferência, ok, ó, tá aqui dentro da circunferência. No segundo caso, P2 pertence à circunferência, ok, ó, está na circunferência. E P3 está exterior da circunferência. Então essas são as três posições que um ponto pode estar, tá? E como é que eu vou saber isso? Primeiro caso, eu posso comparar na fórmula da equação da circunferência, nada mais é do que a distância de um ponto até um outro ponto. No caso aqui, eu vou calcular a distância de um ponto até o centro e comparar com quem? Com o raio. Se esse ponto, tá, for, deixa eu colocar aqui, ó, para a gente comparar. Se esse ponto, a distância dele, do que ó, x e y do ponto, for menor do que o valor do raio, esse ponto é o quê? Interior, ó. Então é menor, tá ok? Se for igual, é a própria equação reduzida da circunferência, igual. Ou se a distância do ponto até o centro for maior do que o raio, ele é exterior, tá? Então o primeiro caso que eu posso fazer é desse jeito, os exercícios. Achar o centro e o raio da circunferência, achar a distância do ponto até o centro e comparar com o raio, tá? Da segunda forma, também eu posso pensar de um outro jeito. Como? Se eu desenvolver a equação de circunferência, né? Eu já tenho um vídeo falando como é que é a equação de circunferência, eu acredito que você já deve ter visto, tá? Eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado e vou passar o r para o outro lado, menos r ao quadrado igual a zero. Isso é nada mais do que a equação de cima, só que na forma que a gente fala geral, tá? E então o que vai acontecer aqui? Seja um polinômio do primeiro membro, ou seja, isto é, eu fazendo o polinômio substituindo a equação. Por exemplo, se eu pegar o valor do ponto e substituir nessa equação aqui no lugar de x e y, eu vou comparar com quem? No caso, com zero. Tá? Comparando com zero, eu vou saber a qual, se ele é interior, pertencente à circunferência, ou se ele é exterior. Tá? Como é que vai ser? Substituindo a função na circunferência, se for igual a zero, o ponto é o quê? Pertencente, porque satisfaz a equação de circunferência. Agora, se eu pegar a distância do ponto, que é essa parte toda, subtrair do raio, se for um número negativo, é porque o raio aqui, ó, que eu estou subtraindo tudo aqui, ó, que eu coloquei aqui, ele vai ser o quê? Interior, tá certo? Então, se for igual, ele vai ser pertencente à circunferência, e se essa distância aqui, tá, for maior do que o raio, do mesmo tipo de comparação, né, só que na forma planificada, ele vai ser maior do que o raio, ele vai ser exterior, tá? Esses são os dois modos que dá para fazer um exercício. E vamos fazer pelos dois para você comparar qual que é melhor, que você vai achar melhor de resolver. Esse exercício eu vou resolver pelos dois modos, tá? Qual a posição do ponto P abscissa 2 ordenada 3 e a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x igual a zero, tá? Primeiro modo, eu tenho que calcular a distância de P ao centro e comparar com o raio. Então, preciso achar o centro e o raio da circunferência. O ponto P eu já tenho, lógico. O centro é dado pela fórmula menos d sobre 2a para a abscissa e menos e sobre 2a para a ordenada, tá? Então, eu vou ter aqui menos d. Quem que é d? Menos 4. Quem que é a? É o que acompanha x aqui, ó, que tem que ser igual a b. Ok, que é 1. Menos e, eu não tenho e, porque acompanha y. Aqui não tem, então é 0. E 2a, que já falei que é 1. Quando eu resolvi aqui, eu tenho menos com menos mais, 4 dividido por 2 aqui dá 2, e aqui dá 0. Então, o centro é 2 e 0. Tá? Agora, calculando o raio, eu tenho que o raio é essa fórmula aqui. E essas duas fórmulas, assim como a fórmula reduzida da circunferência, eu já fiz um vídeo explicando como a gente acha. Tá? Vamos substituir, então, agora. D é o que acompanha x, é menos 4. O E não tem é 0,
4A, o A é 1, e o F também não tem, que é o termo independente de x, y, tá? É um número puro, que também não tem, nesse caso, 0. 4A ao quadrado, 1. Aqui eu tenho 16 ao quadrado dividido por 4, porque é mais 0 e 0. Então, 16 ao quadrado dividido por 4 dá 4, raiz de 4, 2. Tá? Agora tem que calcular a distância do ponto P ao centro. Então, x de P menos x do centro ao quadrado mais y de P menos y do centro ao quadrado. Tá? Distância dos dois pontos. Então, vamos lá. O x de P aqui, ó, 2 menos 2. Pode olhar aqui, ó, 2 menos 2. E pode olhar aqui, ó, 3 menos 0. 3 menos 0 ao quadrado. 2 menos 2, 0. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 9, 3. Então, podemos concluir que o ponto é o quê? Exterior. Porque a distância do ponto até o centro é maior do que o raio. Tá ok? O segundo modo, eu jogo o ponto P na equação. Tá? Simples assim. Ok? E na hora que eu jogar ele na equação aqui, ó, beleza? Vai ficar o quê? X ao quadrado, x no caso é 2. Y ao quadrado é 3, menos 4x, que é 2. Pronto. Se eu tivesse y do termo dependente, também entraria na equação, lógico. Então, comparando aqui, eu tenho aqui, ó, 4 mais 9, 13. 13 menos 8, 5. Então, 5 é maior do que quem? Que 0. Se é maior que 0, tá? Ele vai ser o quê? Positivo. Se é positivo, o ponto é exterior. Se fosse igual a 0, ele pertencia à circunferência. E se desse um número negativo, o ponto é interior. Tá? Então, nesse caso, o ponto é realmente exterior. Tá? Bom, aí eu fiz o gráfico para plotar, para mostrar que realmente é. O ponto P está aqui, ó, e o centro 2 e 0 com o raio 2. Ó, e o ponto está mais em cima. Beleza, gente? São os dois modos que dá para saber as posições relativas entre pontos de circunferência. Eu espero que vocês tenham entendido. E no próximo vídeo que eu fizer, eu vou dar um outro exemplo dessa matéria, tá? Um abraço para todos.